Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o mistério eucarístico, trabalhando hoje o Catecismo do Concílio de Trento. Nós estamos intercalando de um lado o Concílio de Trento, de outro concílio, Novo Catecismo, do Concílio Vaticano II. E hoje nós vamos trabalhar essa presença real do corpo e sangue de Cristo na Eucaristia, nosso 53º encontro. E vamos trabalhar o número 27 e 29, depois o número 32 a 36. Ouçamos então o número 27, o parágrafo 27. Para entrarem na exposição do primeiro efeito, farão os pastores aqui porque eles são os primeiros catequistas na comunidade, como referência da fonte de água puríssima que brota daquilo que se crê. Então, os pastores por mostrar quão são claras e inequívocas as palavras de nosso Salvador, pelas quais ele designa a presença real de seu corpo neste sacramento. Quando, pois, ele diz, isto é meu corpo, este é meu sangue, nenhuma pessoa de bom senso pode desconhecer o que tais palavras significam, tanto mais que se referem à natureza humana, que era em Cristo uma realidade. Isto é, nós não podemos em nenhum momento negar que em Jesus Cristo havia uma verdadeira humanidade semelhante à nossa em tudo, exceto no pecado. Conforme o que a fé católica a todos propõe como doutrina indubitável. Não se pode duvidar, porque isso é uma parte da realidade que compõe a nossa salvação. Ele precisava ser verdadeiramente homem, porque quem precisava ser salvo era o ser humano. Assim é que Santo Hilário, homem de muita virtude e prudência, teve a agudeza de observar que já não é possível duvidar da presença real do corpo e sangue de Cristo, desde que foi o próprio Senhor que declarou, e a fé nos ensina, que sua carne é verdadeiramente comida. A realidade, essa realidade palpável, a carne é verdadeiramente comida. Versículo 28. Os pastores deverão ainda elucidar uma outra passagem pela qual será fácil concluir que na Eucaristia se contém o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor. Depois de relatar como nosso Senhor consagrara o pão e o vinho e dera aos apóstolos sagrados mistérios, o apóstolo acrescenta: examine-se, pois, o homem a si próprio, e assim coma deste pão e beba do cálice. Então, examine-se, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, por não discernir o corpo do Senhor. Ora, se o sacramento não houvesse outra coisa que venerar, como afirmam os hereges, senão uma lembrança, existem alguns grupos religiosos que dizem que isso é simplesmente uma lembrança. Mas que lembrança é esta? Que quem não faz discernimento está comendo a sua própria condenação, se não for o próprio Cristo. Então, como afirmam os hereges, senão uma lembrança e um sinal da paixão de Cristo, que necessidade tinha o apóstolo de exortar os fiéis em linguagem tão grave e examinar-se a si mesmo?
Com aquela dura palavra, condenação, declarava o apóstolo que comete nefando crime. Então, comete crime quem recebe dignamente o corpo do Senhor, oculto de maneira invisível na Eucaristia, e não distingue de outra qualquer comida. Se ele pensa que a Eucaristia é uma comida vulgar, ele está fora da compreensão da verdadeira presença real de Cristo. E ele recebe dignamente, porque ali ele não está recebendo qualquer comida. Ali está recebendo o Senhor no seu corpo, né, que ele deixou como esse memorial da paixão. E também o próprio apóstolo Paulo, nessa mesma epístola da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, estamos lá no capítulo 11, 28, ele diz assim: na mesma epístola, o apóstolo havia antes explicado de modo mais incisivo o cálice da bênção, com o sangue do Cristo, que abençoamos, não é a comunicação do sangue de Cristo? E o pão que partirmos, não é a participação no corpo de Cristo? Né? Então, nós vemos lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. São palavras que designam claramente a verdadeira substância do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos esse fundamento da carta de São Paulo para dar sustentação àquilo que acreditamos. Os pastores, os padres, os bispos, primeiros catequistas, devem, portanto, explicar essas passagens da Escritura, ensinando expressamente que elas não deixam nenhuma dúvida e incerteza. Sobretudo porque assim as interpretou a sacrossanta autoridade da Igreja de Deus, o magistério. Segundo, testemunho do magistério da Igreja. Nós temos o parágrafo 29. Por dois processos, por dois processos, podemos alcançar essa interpretação da Igreja. Primeiro, o ensinamento dos santos padres. O primeiro é consultar os padres, que desde os primórdios da Igreja floresceram em cada século e são os melhores abonadores que dão sustentação da doutrina eclesiástica, aquilo que a Igreja pensa. Né? Ora, eles são absolutamente unânimes em ensinar, então, sem exceção, com a maior clareza, a verdade deste dogma. Mas como custaria muito esforço e trabalho alegar aqui o testemunho de cada um deles, será bastante referir, ou melhor, apontar alguns testemunhos que permitiam ajuizar os demais sem maior dificuldade. Se, pois, Santo Ambrósio de Milão, o primeiro a fazer seu depoimento de fé, no seu livro sobre os catecúmenos, aqueles que se preparavam para o batismo, chamavam catecúmenos, afirmou que neste sacramento da Eucaristia, recebemos o verdadeiro corpo de Cristo, assim como foi verdadeiramente tomado da Virgem. É o mesmo Cristo, e que essa verdade deve ser aceita com absoluta adesão de fé. E, em outro lugar, ensina que, então, Santo Ambrósio, antes da consagração, há pão sobre o altar, mas que depois da consagração está ali a carne de Cristo. Então, esse testemunho de São João, esse testemunho de Santo Ambrósio de Milão.
Venha como segunda testemunha São João Crisóstomo, São João Boca de Ouro, cuja doutrina não é de menos força e autoridade. Esse grande, os maiores escritores da antiguidade. Em muitas passagens de suas obras, professa ele e ensina a verdade desse dogma, mas, de modo mais pronunciado, na 60ª homilia, sobre aqueles que comungam indignamente, bem como nas homilias da 44ª e 45ª sobre o Evangelho de João. Obedeçamos a Deus, diz São João Crisóstomo, e não façamos objeção. Ainda quando parece propor-nos coisas contrárias às nossas ideias e à nossa visão. Porquanto a sua palavra é infalível e nossos sentidos facilmente se enganam. Com tais passagens, concorda plenamente o que Santo Agostinho, como rijo defensor da fé, sempre ensinava. Mormente na explicação do título do Salmo 33, diz ele: impossível é ao homem carregar-se a si mesmo nas próprias mãos. Isso podia aplicar-se somente a Cristo, pois que se trazia a si nas próprias mãos, quando entregou seu corpo com as palavras: isto é meu corpo. Santo Agostinho é sempre fantástico, né? Também os grandes escritores da Igreja, né? Da Igreja Católica, grande escritor, dos fundamentos da reflexão teológica, né? Latina, da Igreja Latina. Então aqui, Jesus, quando diz isso é meu corpo, ele traz consigo a si mesmo o seu próprio corpo, entregando-se a nós. Concordando com São Justino e Santo Irineu, São Cirilo aqui é de Alexandria, né? Porque tem o de Jerusalém, mas esse aqui é de Alexandria. Afirma no 4º livro sobre o Evangelho de São João, porque ele fez um comentário ao Evangelho de João, a existência da carne de Cristo neste sacramento. E usa de termos tão declarados que não é possível dar-lhes uma interpretação errônea e tendenciosa. Caso queiram outros ditos dos santos padres, os pastores poderão, sem mais, acrescentar São Dionísio, Santo Hilário de Poitiers, São Jerônimo, São João Damasceno e muitos outros que não nos é possível enumerar. Suas autorizadas opiniões sobre este dogma foram cuidadosamente coligidas, graças ao esforço de autores doutos e piedosos, que assim nolas tornaram fáceis de consultar em qualquer oportunidade. Então nós vamos continuar essa realidade do sacramento da Eucaristia. Continuando, então, a grande dignidade da Igreja ao contemplar este mistério. No parágrafo 32, o Concílio de Trento afirma: sem dúvida alguma, quando os fiéis se põem a considerar a singular grandeza deste incomparável sacramento, não há o que lhes possa contribuir para maior gozo e proveito espiritual. Em primeiro lugar, reconhecerão como é sublime a perfeição da nova aliança. A Eucaristia é a instituição da nova aliança, a qual foi dado possuir na realidade o mistério, o sacramento, que, na época da lei mosaica, era apenas insinuado por figuras e sinais. Por isso, São Dionísio teve a inspiração, São Dionísio Areopagita, teve a inspiração de dizer que a nossa Igreja fica
de permeio entre a sinagoga, né, e a Jerusalém celestial. Razão porque também participa da grandeza de ambas. De fato, os fiéis jamais poderão admirar bastante a perfeição da Santa Igreja e a sublimidade da sua glória. Ao que parece, entre ela e a bem-aventurança celestial, medei apenas a distância de um só grau. Pois o que temos de comum com os bem-aventurados é o possuirmos, nós e eles, a presença de Cristo como Deus e como homem. Todavia, o único grau que nos separa é gozar em eles sua presença na visão beatífica, ao passo que nós, com fé firme e inabalável, veneramos sua presença, vedada, contudo, a nossa vista corporal, porquanto se encobre debaixo do admirável véu dos sagrados mistérios. Então, nós podemos ver com os olhos interiores aquilo que nós vemos com os olhos físicos. Este mistério realmente da presença do Cristo Jesus. Além do mais, é neste sacramento que os fiéis experimentam a suprema caridade de Cristo, nosso Salvador. Sob todos os pontos de vista, convinha a sua bondade não apartar de nós, em tempo algum, a natureza que de nós havia assumido, mas antes querer ficar conosco na medida do possível, para que em todos os tempos fosse plena realidade aquela palavra da Escritura: tenho minhas delícias em estar com os filhos dos homens. A Eucaristia é essa forma que Cristo tem também de estar presente no meio dessa igreja itinerante que caminha. E não estar longe da Eucaristia significa que nós estamos longe dessa experiência profunda daquele que quer estar presente e visível na Eucaristia no meio de nós. A explicação da presença eucarística é o número 33. Nesta altura, os pastores hão de explicar que neste sacramento se contém não só o verdadeiro corpo de Cristo, que é a presença real de Cristo, e tudo que constitui realmente o corpo humano, uma presença real, com os ossos e músculos, mas também Cristo todo inteiro. Devem dizer que Cristo é o nome que designa o homem-Deus, isto é, uma única pessoa, e no qual se ligam as naturezas divina e humana. Nós já vimos essa realidade quando refletimos alguns santos padres que mostram essa questão dessa unidade do Cristo em duas naturezas, quando refletíamos sobre a questão de Maria, Mãe de Deus, né? Então, ali está nas nossas reflexões sobre Maria. Sendo assim, devemos crer que tudo está encerrado no sacramento da Eucaristia. Ambas as substâncias, divina e humana, e o que se deriva das duas substâncias, isto é, está presente a divindade e toda a natureza humana na Eucaristia. Consta da alma, do corpo, em todas suas partes e até do sangue. Com efeito, já que no céu a humanidade completa de Cristo está unida à divindade numa só pessoa e hipóstase, divino e humano, Cristo que está sentado ali do Pai traz essa realidade humana junto do Pai. Grave erro seria supor que o corpo, em sua presença sacramental, estivesse separado da mesma divindade. É presença divina do Cristo. Parágrafo 34. No entanto, devem os pastores levar em conta que todos esses elementos
não estão contidos no sacramento pela mesma razão e maneira. De alguns dizemos estarem presentes no sacramento pela virtude própria das palavras consecratórias. Com essas palavras, produzem o que significam. Dizem os teólogos que no sacramento se contém, em virtude do próprio sacramento, o que exprime as palavras da forma. Então, as palavras expressam a realidade dessa presença. Se acontecesse ficar algum elemento inteiramente separado dos outros, afirmam também os teólogos, que no sacramento se conteria apenas o que está expresso pela forma, com a exclusão dos elementos restantes. Outros elementos, porém, estão contidos no sacramento, por se ligarem às coisas expressas pela forma. Na consagração do pão, por exemplo, a forma empregada significa o corpo de nosso Senhor e, portanto, se diz, isto é meu corpo. Então, ali realmente está o corpo de Cristo. Assim, pois, em virtude do sacramento, se torna presente na Eucaristia o próprio corpo de Cristo nosso Senhor. É um corpo real. Ora, estando unidos ao corpo, o sangue, a alma e a divindade, todos esses elementos estão também contidos no sacramento, formam essa unidade. Não em virtude das palavras consecratórias, mas por estarem realmente unidos ao corpo. Em linguagem teológica, se diz que eles estão no sacramento por concomitância. Torna-se, pois, evidente ser esta a razão porque Cristo se acha totalmente presente no sacramento. Quando duas coisas realmente se unem entre si, força é que esteja uma onde se encontra também a outra. Segue-se, portanto, que a presença de Cristo é total, quer na espécie do pão, quer na espécie do vinho. Então, Jesus está totalmente presente no pão, ele está totalmente presente no vinho, né? Não são dois sacramentos, é um único sacramento, é um único Cristo. Né? E de tal maneira que nos acidentes do pão não se acha realmente presente só o corpo, mas também o sangue e o Cristo todo. Então, quando nós comungamos da hóstia, da Eucaristia, o corpo de Cristo, nós estamos comungando o Cristo todo, seu corpo, sangue, alma e divindade. Né? O cálice também. Ali nós não temos dois sacramentos, é um único sacramento. Né? Bem como na espécie do vinho, está verdadeiramente presente não só o sangue, mas ali também está presente o corpo e Cristo todo inteiro. Parágrafo 35. Apesar desse fato, a que os fiéis devem atribuir uma certeza absoluta, era muito legítimo se estabelecesse o preceito de fazerem-se duas consagrações separadas. Não. Em primeiro lugar, para realçar melhor a paixão de Nosso Senhor, na qual o sangue se separou do corpo. Por esse motivo, na consagração, nos referimos ao sangue que foi derramado. Depois, como se destinava à nutrição da nossa alma, era absolutamente razoável que o sacramento fosse instituído à maneira de comida e bebida, que constituem, na opinião geral, os componentes da boa alimentação para o organismo. E terminamos com o número 36. Na explicação, porém, cumpre não omitir que Cristo está todo presente, não só em cada uma das espécies, mas também em cada parcela de ambas as espécies. Então, no sangue do Cristo está o Cristo todo. No corpo de Cristo está o Cristo todo. No sangue de Cristo está o corpo, sangue, alma e divindade. No corpo de Cristo está o corpo, sangue, alma e divindade. Então, se você comunga numa espécie, você está comungando o Cristo todo. Você não está comungando um pedaço. Né? Assim escreveu Santo Agostinho em suas obras.
Cada qual recebe Cristo nosso Senhor e em cada porção ele está todo presente. Não fica menor quando repartido a cada um individualmente, e dá-se todo a cada um dos comungantes. Então, mesmo que eu parta essa hóstia, ao partir a hóstia e dar uma metade para um, aquela metade está o corpo de Cristo todo, ele todo, não é uma parte dele. Não estou mutilando Cristo ali, não. Além disso, podemos facilmente comprovar na mesma verdade através dos textos evangélicos. Não é também de supor que nosso Senhor consagrasse com forma própria cada pedaço de pão. É o pão inteiro, é o pão todo, as partículas todas. Mas que, pela mesma forma, consagrou, ao mesmo tempo, todo o pão suficiente para a celebração dos sagrados mistérios e para a distribuição aos apóstolos. Quanto ao cálice, não padece dúvida que assim procedeu, porquanto ele mesmo disse: tomai e reparti entre vós. As explicações dadas até agora destinam-se aos pastores, para que possam demonstrar no sacramento da Eucaristia se contém o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. O Cristo todo, corpo, alma e divindade, presente e vivo na Eucaristia, no pão total, presente e vivo no cálice total. Então, se eu comungo uma espécie, eu estou comungando o Cristo todo e não somente uma parte do Cristo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.